Oi, gente, boa noite. Por alguns probleminhas técnicos, hoje nosso tour pelo jardim não vai ser no jardim, vai ser aqui na minha bancada de estudo, de trabalho, no meu quarto. É, mas eu acho que é uma maneira bem legal da gente começar e eu resolvi apresentar para vocês hoje a suculenta. É, Primeiro, falar um pouco da intenção desse tupelo jardim, que é justamente que vocês conheçam algumas espécies vegetais que podem ser facilmente cultivadas e especificadas nos projetos residenciais de vocês, que é uma das coisas que a gente vai fazer aqui durante a disciplina. E aí, como essa é uma planta que está, entre aspas, na moda, muitas pessoas têm se interessado por ela, eu resolvi mostrar um pouco delas para vocês, certo? Então, eu trouxe essa espécie de suculenta aqui, que é essa suculenta, eu cultivo ela aqui dentro do meu quarto, e vou falar um pouco para vocês sobre os cuidados que a gente tem que ter com ela, sobre como cultivar e tudo mais. E aí, até porque a gente já falou, da importância da gente saber qual a função, qual a utilização, onde pode ser empregado cada tipo de planta. Então, pelas próprias características dela, a gente pode perceber que essa é uma planta que ela é utilizada principalmente no design de interiores, né? Em ambientes internos. E aí, o primeiro aspecto é justamente isso. Por que essa planta ela tá tão na moda? Por que as pessoas elas têm utilizado muito a suculenta? Bom, a gente sabe que cada vez mais as pessoas elas estão vivendo em apartamento e a suculenta, ela é uma planta que ela se dá muito bem em ambientes internos, certo? Mas ela se dá bem em ambientes internos, não quer dizer que ela é uma planta que ela possa ficar em qualquer lugar. Então, gente, essa suculenta aqui, ela não fica aqui, tá? Ela não fica aqui perto do meu computador. Ela fica ali, perto da janela. Por quê? Porque a suculenta, ela precisa de sol. Não adianta você colocar ela numa estante, não adianta você colocar ela dentro de uma prateleira, no banheiro, em lugares que elas não pegam sol. Ela precisa de sol para sobreviver. E talvez seja por isso um motivo pelo qual muitas dessas plantas elas acabam morrendo. E aí, por que suculenta? Essa aqui ela tem um outro nome próprio, mas elas são conhecidas como suculenta porque elas acumulam muita água, elas acumulam bastante água nas suas folhas e nos seus caules. Justamente por isso que elas se adaptam bem em lugares mais secos, certo? E aí, como é que você vai saber se a suculenta ela precisa de água? Você coloca o dedo ou um palito aqui no solo e aí você vê. Se ele estiver totalmente seco, ela tá precisando de água. Se ele ainda estiver úmido, é melhor esperar mais um pouco, certo? Outra coisa aqui, ó, que é bem importante a gente saber é que quando a gente for aguar essa suculenta, a gente tem que evitar que que a água caia na folha dela, porque ela pode apodrecer, tá? E aí, outra coisa também que é bem importante a gente saber, ó, ela aqui tá dentro desse vasinho, que é conhecido como cachepô. A gente tem vários modelos, ó, de cachepô. Tem esse. E o que acontece com a maioria desses vasinhos é que eles não são furados, ó. Esse não é furado, esse não é furado. E aí, é bem importante que quando a gente for aguar, mesmo nesses vasinhos mais fundos, a gente tire para essa água ela poder escorrer. Tipo um sistema de drenagem, tá? E aí, outra coisa também é que o melhor substrato para suculenta é a composição de areia de construção, aquela areia de rio mesmo, terra adubada e pedrisco. E aí a gente mistura duas partes de terra para duas partes de areia e finaliza com os pedriscos. E aí ela se dá muito bem. E outra coisa também é que a gente pode fazer terrários, tem várias composições que a gente pode fazer com ela. Elas são plantas bem sensíveis, ó. Se a gente triscar com, sei lá, com muita força, essas folhas elas podem acabar caindo. A adubação, ela é sempre bem-vinda. A gente pode colocar humus de minhoca, esse tipo de coisa também, certo? Então, outro motivo também que ela que ela é muito utilizada é porque o preço dela é acessível, de certa forma.
Então, gente, eu espero que depois disso vocês se sintam mais seguros para especificar nos projetos de vocês as suculentas e também, quem sabe, até cultivar uma. Até a próxima. Tchau, tchau.